Existe um tipo de confiança que só a ignorância consegue dar. Uma certeza cega de que você entende as regras do mundo e que qualquer coisa fora delas é só fantasia, erro ou mentira. Eu vivia nesse pedestal. Meu nome é Júlio e até uns 3 anos atrás eu mantinha um blog. Nada grande, só um canto meu na internet onde eu tinha um prazer especial em desmascarar histórias de assombração. Para mim, cada relato era um quebra-cabeça com uma solução lógica no final. Tudo começou quando a Giovana me ligou. A gente namorava há pouco mais de 1 ano na época. A voz dela estava tensa. Era quase um sussurro. O pai dela, Roberval, tinha tido uma briga feia com a madrasta, a Silvana, e acabou colocando ela para fora de casa. Giovana morava com eles numa casa menor, um puxadinho bem arrumado nos fundos do terreno principal, e a situação toda tinha deixado o ambiente péssimo. Mas não foi por isso que ela me ligou. Tem umas coisas estranhas aqui em casa, ela disse, baixo, como se tivesse medo de ser ouvida. Que tipo de coisas, meu bem? Perguntei, já sentindo aquele meu instinto de caçador de farsas aparecer. Umas manchas no chão da sala apareceram do nada. Eu segurei uma risada. Manchas, claro, devia ser infiltração, mofo, qualquer coisa. Giovana sempre foi mais sensível a essas coisas, e eu sabia que ela nunca tinha ido com a cara da Silvana. No fundo, ela desconfiava que a madrasta se envolvia com umas práticas que a gente costuma não nomear, mas nunca teve prova de nada. Para mim, era só o prato cheio para criar uma teoria. Fica tranquila, eu passo aí depois do almoço, lá pelas 2 da tarde, e a gente vê isso. Deve ser alguma tubulação velha. Você sabe como são essas construções. Não sei, Júlio. Não parece ser isso. É escuro. Parece um óleo que está brotando do cimento. E tem um desenho. Um desenho. Aquilo só tornou a situação mais interessante para mim. Eu não vi como um pedido de ajuda de uma namorada assustada. Eu vi como um desafio. Uma oportunidade de chegar lá, bancar o especialista, encontrar a explicação lógica e, de quebra, acalmar a Giovana, mostrando como a mente dela estava criando coisas. Mal sabia eu o que me esperava. Cheguei na casa da Giovana e o clima estava exatamente como ela descreveu pelo telefone, só que pior. O lugar em si era ajeitado, mas o ar estava parado, abafado por um calor denso de meio de tarde. O pai dela não estava, o que foi um alívio. Entramos na sala e a primeira coisa que notei foi o chão, de um cimento queimado cinza claro, bem liso. E no meio do cômodo, as tais manchas. Não era uma infiltração comum. A Giovana tinha razão. Parecia mesmo uma umidade escura, quase preta, que subia do piso, como se o concreto estivesse suando um líquido oleoso. Não havia um cheiro forte, apenas um odor fraco, meio terroso, que se misturava ao mormaço do dia. Fui até lá e me agachei, passando a ponta do dedo. A textura era lisa, não estava molhado, mas parecia permanentemente úmido. Viu? Giovana falou, parada perto da porta, de braços cruzados. Não é estranho? É diferente, vou admitir, mas não é nada demais. Ela apontou para o chão. Olha direito, parece que forma um desenho, umas linhas que se cruzam. Eu forcei a vista, inclinei a cabeça. Por um segundo, até achei que via alguma coisa, uma espécie de contorno vago, mas logo descartei. Era só pareidolia, a mania que nosso cérebro tem de ver rostos e formas em tudo. Era o que eu sempre dizia nos meus textos do blog. Para provar meu ponto, e confesso que com a dose de exibicionismo, eu me levantei e pisei bem no centro da mancha maior. Girei o calcanhar, como se estivesse apagando uma bituca de cigarro. Tá vendo? É só um chão manchado, falei, olhando para ela com um sorriso que queria ser tranquilizador. Não tem poder, não tem energia, não tem nada. É só química. Giovana não sorriu de volta. Ela só me olhou com uma preocupação que na época eu achei um exagero. O calor foi aumentando e, junto com a tensão que já estava no ar, começou a dar uma moleza, um sono pesado. A gente se sentou no sofá, mas estava quente demais. Sem que eu pudesse resistir, uma sonolência pesada, quase artificial,
tomou conta de nós. Deitamos no chão, que parecia a única superfície fresca, e foi ali, sobre as marcas de que eu tinha zombado, que apagamos. Não sei quanto tempo a gente dormiu, talvez 20 minutos, talvez 1 hora. O que me acordou não foi um barulho alto, mas um som insistente e distante. Uma batida grave e seca, num ritmo constante. De olhos fechados, a primeira coisa que pensei foi que algum vizinho estava ensaiando para o carnaval, sei lá. Era a explicação mais óbvia. Ignorei e tentei voltar a dormir. Mas o som não parava, TUM, 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 um pulso que parecia não ter fim. Abri os olhos. A sala estava na mesma penumbra de antes, com a luz alaranjada do fim de tarde entrando pela janela. Olhei para a Giovanna, deitada ao meu lado. Ela dormia profundamente, a respiração tranquila, quase inaudível. O som continuava, e agora eu tinha a impressão de que estava um pouco menos distante, um pouco mais nítido. Sentei no chão, esfregando os olhos. Tentei focar na origem do barulho. Não vinha da casa da frente, nem das casas dos lados. Parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Era um atabaque, eu tinha certeza. O som era inconfundível. Mas quem estaria tocando um atabaque com tanta persistência numa tarde qualquer? TUM, TUM, TUM. Agora estava mais perto, decididamente mais perto, a ponto de eu sentir uma leve vibração subindo do piso de cimento queimado, como se o toque do instrumento estivesse se propagando pela terra por baixo da casa. Comecei a ficar incomodado. Aquele som metódico, sem nenhuma variação, sem a melodia de uma música, era estranho. Era como ouvir o mesmo trecho de uma música em loop, sem parar. Levantei e fui até a janela. Olhei para o quintal. Não havia ninguém. A casa principal parecia vazia. A rua, ao longe, estava silenciosa. E mesmo assim, o som do tambor continuava a se aproximar. Foi quando meu coração começou a bater diferente. Ele parecia estar tentando acompanhar o ritmo lá de fora. Minha respiração ficou mais curta. Eu ainda estava no campo da lógica, tentando me convencer de que era alguma coisa normal, talvez um carro de som se aproximando lentamente, algo assim. Mas a cada batida, essa certeza ia sumindo. TUM, TUM, TUM. O som agora estava no quintal. Eu não tinha mais dúvida. A vibração no chão era clara. Era tão nítido que parecia que a pessoa tocando estava a poucos metros da porta da sala. Mas não havia ninguém lá fora. Eu estava olhando. O quintal estava vazio. O portão fechado. Não tinha como alguém ter entrado. O meu corpo começou a reagir antes da minha cabeça. Senti a pele do braço arrepiar, uma sensação gelada subindo pela nuca, apesar do calor que fazia. Aquilo não era normal. O som não era um som ambiente. Ele estava vindo na nossa direção. Ele estava vindo para nós. Teumi, Teumi, Teumi. O som parou de se aproximar. Tinha chegado. Estava dentro da sala. Era tão alto que parecia vir de dentro da minha cabeça, vibrando em tudo. E a única coisa que eu conseguia pensar era em acordar a Giovanna. Nós precisávamos sair dali. Não era mais uma brincadeira, não era um caso para o meu blog. Era real. Virei meu corpo na direção dela, que continuava adormecida, e abri a boca para gritar o nome dela. Mas a voz não saiu, nenhum som. E então, uma força invisível e gelada me empurrou de volta para o chão. Foi como se a gravidade tivesse sido multiplicada por 100, mas só em cima de mim, trazendo consigo aquele mesmo cheiro fraco de terra úmida que vinha das manchas. Meus braços e pernas, que segundos antes estavam sob o meu comando, viraram pedra. Eu tentava levantar um dedo, mexer o pescoço, qualquer coisa, mas meus músculos simplesmente não respondiam. Era como se os fios que conectavam meu cérebro ao meu corpo tivessem sido cortados. Minha mente estava a 1000 por hora, gritando ordens que não chegavam a lugar nenhum. Levanta, mexe, grita, nada. E em meio ao pânico, um pensamento me veio na hora. Meu calcanhar girando sobre a mancha, como se apaga um cigarro. A resposta estava sendo dada ali. Eu estava completamente lúcido, de olhos abertos, preso dentro do meu próprio corpo.
Ao meu lado, a respiração de Giovanna era a única coisa normal naquela situação. O som do tambor continuava, implacável, bem ao lado do meu ouvido. Eu estava em pânico, um pânico puro, silencioso, que eu nunca tinha sentido na vida. Durou o que pareceu uma eternidade, mas deve ter sido só 1 minuto. De repente, a pressão sumiu. De repente, meu corpo voltou a ser meu. Caí para o lado, ofegante, o suor escorrendo pelo meu rosto. Minha primeira reação foi tentar me enganar. Foi uma paralisia do sono. Só isso. Dormir no chão frio, na posição errada. Era a única explicação que fazia sentido. Eu me agarrei a ela com todas as forças. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia descontrolado. Decidi que não ia tentar dormir de novo. Ia apenas ficar ali, sentado, esperando a Giovanna acordar para a gente ir embora. Mas a escolha não era minha. Mal o pensamento se formou na minha cabeça e o ciclo recomeçou. O som do atabaque, que tinha diminuído, voltou com força total. E com ele, a paralisia. Dessa vez, foi diferente. Foi pior. Além da imobilidade total, senti um peso se concentrando no meu peito. Um peso real, físico, que afundava minhas costelas e dificultava a entrada de ar nos pulmões. E então veio o sussurro, um chiado seco, um sopro de voz sem corpo bem colado na minha orelha. Não formava palavras, era só uma sequência de sons sibilantes, ininteligíveis, mas que dava para sentir que tinham algo de muito ruim. O pânico foi tanto que, se eu pudesse, teria desmaiado. Mas eu estava desperto, consciente de cada segundo daquela tortura. No instante em que o peso e o sussurro sumiram, eu me joguei para o lado, rolando no chão e engasgando em busca de ar. Não esperei nem mais 1 segundo. Me arrastei até a Giovanna e a sacudi com uma força que eu não sabia que tinha. Giovanna, acorda, pelo amor de Deus, acorda agora! Ela despertou assustada, os olhos arregalados sem entender nada. O que foi, Júlio? O que aconteceu? Ela perguntou, a voz grogue de sono. A gente precisa sair daqui, agora. Eu já estava de pé, puxando ela pela mão. Minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia me equilibrar. Vamos para o seu quarto, anda. Eu não dei mais nenhuma explicação. A urgência na minha voz foi o bastante. Ela se levantou e nós fomos praticamente correndo para o quarto dela, um cômodo pequeno nos fundos da casinha. Fechei a porta e por um instante me senti um pouco mais seguro. Era uma ilusão, eu sei, mas a barreira de uma porta parecia melhor do que nada. Nós sentamos na cama dela. O silêncio era total. O som do atabaque tinha sumido completamente. Ficamos ali, os dois, apenas ouvindo o som da nossa própria respiração descompassada. Talvez tenha acabado, pensei. Talvez a gente só precise esperar o dia amanhecer. Foi uma esperança idiota e curta. Começou baixo, quase imperceptível, o mesmo ritmo, a mesma batida grave vindo de longe. Mas dessa vez, a aproximação foi terrivelmente rápida. Em questão de segundos, o som já estava no quintal de novo, forte, presente, martelando a noite que caía lá fora. Um desespero gelado tomou conta de mim. Aquilo não ia parar. Estava nos caçando. Eu quis levantar, olhar pela janela, fazer alguma coisa, qualquer coisa. Me apoiei na cama para erguer o tronco, colocando o peso sobre o cotovelo. A janela do quarto, que dava para a lateral da casa, ficou bem na minha frente. Naquele exato momento, uma sombra passou. Alta e magra, ela não caminhou. Deslizou pela parede do lado de fora, um borrão escuro contra a pouca luz. Meu cérebro tentou buscar uma lógica. Um vizinho? Mas a verdade já tinha me paralisado por dentro. O movimento daquilo não era humano. Eu não pensei. Meu corpo agiu por puro instinto de sobrevivência. Tentei me levantar, mas minhas pernas se enroscaram e eu caí da cama. Não importava. Fui de 4 até a porta, me ergui e puxei a Giovanna comigo. O que você viu? Ela sussurrou, o rosto pálido. Não pergunta, só vem. Minha voz mal saía. Nós saímos correndo da casa, desesperados. Atravessamos o quintal escuro sem olhar para os lados. Eu sentindo a presença daquela coisa em cada sombra.
Só respirei aliviado quando bati o portão da rua atrás de nós, o som do metal ecoando na noite silenciosa. Continuamos andando rápido, sem rumo, por quase uns 10 minutos, até estarmos a uma distância que pareceu segura. Paramos debaixo de um poste e foi ali, com a luz amarelada sobre nós, que eu não aguentei mais. Contei tudo. O som do tambor que se aproximava, a paralisia que me prendeu no chão, o peso no meu peito, o sussurro no meu ouvido e, por fim, a silhueta na janela. Eu esperava qualquer reação, que ela me chamasse de louco, que ficasse com raiva, que terminasse comigo. Mas Giovanna apenas me ouvia, os olhos cada vez mais abertos, a boca entreaberta em choque. Quando eu terminei de falar, ela demorou um pouco para responder. "Júlio!" Ela começou, a voz trêmula. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu não entendi. O quê? A paralisia. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu não conseguia me mexer. Eu tentei te chamar, mas minha voz não saía. Eu ouvia sua respiração. Parecia que você estava roncando, um barulho sofrido. Não era um ronco. Eram os meus gemidos abafados tentando lutar contra o peso no meu peito. Nós estávamos lado a lado, ambos acordados, ambos prisioneiros, e nenhum de nós sabia do desespero do outro. Poucas semanas depois, Giovanna me contou que o pai e a Silvana tinham feito as pazes. Ela voltou para casa. Nosso namoro não durou muito depois daquilo. Como poderia? A base da nossa relação era a minha segurança, a minha lógica. E o que restou de mim foi só o medo. Para ela, olhar para mim era lembrar daquela noite. Para mim, ela era a testemunha do meu pânico. Um dia, meses depois, passei de carro pela rua dela e eu a vi. Silvana estava na varanda da frente, varrendo a calçada. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e ela sorriu para mim. Não foi um sorriso amigável, foi um sorriso mínimo, discreto, quase imperceptível. Um sorriso de quem sabia exatamente quem eu era e o que eu tinha passado na casa dela. Naquele momento, eu tive a certeza absoluta. Nada daquilo tinha sido um acidente. E o recado tinha sido para mim. O blog eu apaguei na mesma semana. Aquele tipo de confiança que eu tinha, a ignorância, eu nunca mais encontrei. Até hoje, quando ouço o som de um tambor ao longe, não importa o contexto, meu corpo inteiro trava e eu preciso sair de onde estou. Tem gente que diz que a necessidade faz a gente enxergar atalhos onde só existe abismo. Eu nunca entendi isso direito, até o dia em que um atalho me encontrou no meio do nada e eu, por um segundo que fosse, quase desejei seguir por ele. O que vou contar aconteceu no começo do ano passado, numa época em que a gente estava vivendo no limite. Eu e meu marido, Vicente, morávamos numa casinha simples e a única renda vinha do trabalho dele, um serviço pesado nos carnaubais da região. Ele passava o dia inteiro debaixo daquele sol que racha a terra, tirando palha. Era um trabalho perigoso, um escorregão, uma queda daquela altura. É melhor nem pensar. Todo dia, perto da hora do almoço, minha tarefa era levar a comida dele. Era quase uma hora de caminhada por uma estradinha de terra avermelhada que cortava uma área de vegetação seca, retorcida pelo calor. De um lado e de outro só o que se via era o mato baixo e as cercas de arame farpado, marcando uns terrenos que pareciam não ter dono há muito tempo. Eu ia com a marmita de alumínio embrulhada num pano de prato, andando rápido para a comida não esfriar de vez. Aquele caminho, para mim, não era só distância. Me lembrava todo dia do nosso sufoco. Cada passo era uma preocupação a mais, e eu só pedia em silêncio para que o Vicente estivesse bem, para que aquele dia não fosse o dia em que algo desse errado. O ar parecia parado, quente, e quase nunca cruzava com ninguém. Era só eu, o sol e o som da poeira subindo sob meus pés. Naquele dia, porém, algo estava diferente. Eu já tinha passado da metade do caminho, numa parte em que a estradinha afunilava e o mato dos dois lados parecia mais alto, mais fechado. Foi quando senti. Não sei explicar direito, não foi um barulho, foi só
uma sensação. Aquela impressão incômoda de que tem mais alguém por perto mesmo que você não veja ninguém. Parei por um instante segurando a alça da marmita com mais força. Olhei para trás, para os lados. Nada. Só o zumbido baixo dos insetos e o balanço lento das folhas secas. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, que o sol forte e as preocupações estavam me deixando nervosa. Mas a sensação não passava. Pelo contrário, foi pesando nas minhas costas. Foi aí que uma lembrança da minha avó me veio na mente, clara como água. Ela, sentada na cadeira de balanço no alpendre, me dizia com aquela voz séria que ela usava para dar aviso: Vitória, minha filha, tenha muito cuidado com encruzilhada e caminho deserto. Nesses lugares às vezes anda quem não devia. Ela falava de um tal pai da estrada, um homem que aparecia do nada, sempre de chapéu, parecendo um trabalhador qualquer, cansado da vida. Ele não chegava assustando, não. Ele chegava conversando, medindo o tamanho da necessidade da pessoa. Ele sente a sua pressa, o seu desespero, ela dizia, e oferece um atalho. Mas o pedágio que ele cobra, minha neta, ninguém tem como pagar. Eu era criança, achava que era só história de gente antiga para meter medo. Mas ali, parada naquela estradinha, com a nuca toda arrepiada, a história da minha avó não parecia mais só uma história. A cada passo que eu dava depois disso, parecia que eu ouvia um galho estalar logo atrás de mim. Eu apressei o passo, o coração batendo na garganta. Agora eu só queria chegar logo até o Vicente, ver gente, sair daquele silêncio que começava a ter um zumbido estranho. Foi ao fazer uma curva suave na estradinha, contornando umas árvores mais cheias, que eu o vi. Ele estava parado do outro lado da cerca de arame farpado, no meio do mato alto. Meu corpo estancou no lugar antes mesmo que minha mente entendesse o que estava acontecendo. Era um homem, parecia jovem, talvez da minha idade. Tinha o cabelo muito comprido e de um branco que não parecia de velhice. Parecia desbotado, sem vida. A roupa era de trabalhador, uma camisa simples de algodão e uma calça escura, mas estava tudo rasgado em alguns pontos e coberto por uma poeira avermelhada, como se ele tivesse deitado e rolado naquela terra. Na cabeça, usava um chapéu de palha velho, a aba toda desfiada. Ele não se moveu. Ficou só me olhando em silêncio. A primeira coisa que me incomodou de verdade foram os olhos dele. Eram escuros, mas não tinham brilho nenhum. Pareciam dois buracos vazios. A boca se mexia de leve, de um jeito esquisito, como se ele estivesse mastigando as palavras antes de dizer. Me deu um arrepio. Mas aqui na região a gente aprende desde cedo a ser educado, a não virar a cara para ninguém. Pensei que talvez fosse algum forasteiro, um andarilho procurando serviço. Tomei coragem, limpei a garganta e perguntei, tentando manter a voz firme: O senhor está perdido? Precisa de alguma ajuda? Ele demorou uns segundos para responder, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse me analisando. O chapéu fazia uma sombra escura sobre o seu rosto, escondendo ainda mais aquele olhar estranho. A ajuda quem parece precisar é a senhora. A voz dele saiu calma, quase um sussurro, mas eu ouvi perfeitamente. Carrega um peso nos ombros maior que essa marmita na mão. Aquilo me desmontou, senti o rosto ficar gelado. Como é que um estranho no meio do nada podia saber do meu aperto? O ar que eu puxei para responder veio com dificuldade, arranhando a garganta. Fiquei sem palavras, o coração disparado no peito e a imagem da minha avó falando do pai da estrada piscou na minha cabeça com uma força assustadora. Era ela. Tinha que ser. Ele deu um passo lento na minha direção, parando a um braço de distância da cerca que nos separava. Uma viajante cansada como eu, ele continuou, o tom de voz ainda naquela calmaria que me dava mais medo que um grito. Às vezes, só precisa de um pouco de gentileza para seguir caminho. A senhora não teria nada aí para aliviar a fome? Eu fiquei ali parada com o zumbido do meu próprio sangue nos ouvidos. Minha cabeça deu um nó. A marmita do Vicente parecia pesar 100 quilos na minha mão. Era a comida dele, o sustento dele para aguentar o resto do dia debaixo daquele sol. Eu não podia dar. Não podia.
Mas a outra parte de mim, a parte que estava encharcada de medo, gritava que eu não podia dizer não. O que acontece quando você nega algo a uma coisa daquelas? A história da minha avó não detalhava essa parte, e o que eu ficava imaginando não ajudava em nada. E no meio disso tudo, bem no fundo, uma vozinha miúda e cheia de vergonha sussurrou: e se for verdade? E se um gesto, um pequeno agrado, pudesse mesmo abrir um caminho? A ideia era tão horrível quanto tentadora, e eu me sentia a pior pessoa do mundo só por pensar naquilo enquanto olhava para aquele homem sujo do outro lado da cerca. Lembrei que antes de sair de casa eu tinha pegado um cajá maduro que caiu do pé no nosso quintal. Estava no bolso do meu vestido. Um gesto automático, um lanche para mim mesma na volta. Minha mão, trêmula, soltou a marmita no chão com cuidado e foi até o bolso. Meus dedos tocaram a casca lisa e morna da fruta. Era um meio termo, um jeito de não negar, mas sem entregar o que era do meu marido. Um jeito de acalmar a minha consciência, talvez. Ou de fazer um pacto pequeno, inofensivo. Sem conseguir olhar nos olhos dele, estendi o braço entre os vãos do arame farpado, oferecendo a fruta. É o que eu tenho. Minha voz saiu falhada. A mão dele se ergueu devagar. As unhas eram compridas e escuras de terra. Ele pegou o cajá da minha mão sem encostar um dedo em mim, mas a proximidade já foi o suficiente para me dar uma ânsia. Ele não disse nada, apenas segurou a fruta e eu senti um silêncio se instalar. Um silêncio que parecia uma resposta. Naquele instante, tive a certeza de que eu não tinha apenas dado uma fruta a um faminto. Eu tinha fechado alguma coisa. Ele levou o cajá até a boca e deu uma mordida. O som do dente rasgando a casca da fruta pareceu estourar no silêncio da estrada. Ele mastigou uma vez, devagar, sem tirar aqueles olhos vazios de mim. E então ele sorriu. Não foi um sorriso de verdade, não chegou nem perto dos olhos. Foi só um repuxar de lábios que não movia um músculo sequer do resto do rosto. Uma coisa fria, calculada, que me deixou com o estômago revirado. Com a outra mão, a que estava livre, ele fez um gesto. Um movimento simples, quase educado. Ele a ergueu até a cabeça e inclinou o chapéu de palha para a frente, como num cumprimento. Foi um gesto de segundos. E foi nesse momento que aquilo não se encaixava na minha cabeça. Por baixo da aba do chapéu, saindo do meio daquele cabelo branco e sujo, eu vi. Não eram grandes. Eram 2 tocos escuros e grossos que nasciam bem na linha da testa dele. Eram curvos, polidos e pontudos, como chifres de um animal novo. E a pele ao redor deles era repuxada, tensa. Minha cabeça deu um nó. O sol, o mato, a cerca, tudo ao redor continuava normal, mas aquela imagem não se encaixava em nada que eu conhecia. Era real, estava a poucos metros de mim, e era impossível. Meu corpo todo ficou mole. Fiquei sem ar e por um instante achei que ia cair ali mesmo, naquela poeira vermelha. Ele continuava me olhando com aquele sorriso morto no rosto, o chapéu ainda inclinado, como se quisesse que eu visse bem. Foi quando o grito veio. Eu dei um grito que nem parecia meu, um grito de puro medo. Eu me joguei para trás, tropeçando nos meus próprios pés e caindo sentada no chão. Não pensei em marmita, não pensei em nada. Só me arrastei para longe, me virei e comecei a correr. Corri como um bicho corre de um predador, sem olhar para trás, esperando a cada segundo sentir uma mão no meu ombro. Minha respiração arranhava a garganta e meus pés batiam na terra com desespero. Em meio ao barulho, jurei ter ouvido outro som atrás de mim, algo ritmado e oco, como se cascos batessem suavemente na poeira. Eu não sabia se era real ou se ele ainda estava lá, se estava vindo atrás de mim ou se tinha simplesmente sumido. E a pior parte era essa: eu não queria saber. Eu não sei por quanto tempo eu corri, só parei quando as pernas bambearam e eu vi a copa alta das carnaúbas onde o Vicente trabalhava. Cheguei lá aos tropeços, sem ar, chorando e tentando falar ao mesmo tempo. Ele e os outros homens me olharam assustados. Quando finalmente consegui contar, com a voz picada, o que tinha acontecido, o que eu tinha visto, todo mundo ficou quieto, assustado. Vicente viu o meu estado, o pavor nos meus olhos e não duvidou. Ele chamou mais 2 companheiros e eles vieram comigo.
voltando pelo mesmo caminho que eu tinha fugido. Eu ia atrás deles, tremendo, olhando para todos os lados. Quando chegamos no lugar, a primeira coisa que vimos foi a marmita, caída de lado, a tampa um pouco amassada. Mais adiante, perto da cerca, estavam as minhas marcas no chão, de onde eu caí. E bem do lado de um dos postes da cerca estava o cajá, caído na poeira com uma única e nítida marca de mordida. Do homem, nem sinal, nenhum rastro, nenhuma pegada, nada. Como se ele tivesse se desmanchado no ar. O tempo passou, mas o medo daquele dia nunca mais saiu de mim. Na manhã seguinte, o pé de cajá do nosso quintal, o mesmo de onde tirei a fruta, amanheceu completamente seco, as folhas cinzentas e retorcidas, como se uma década de seca o tivesse atingido em uma única noite. Nas semanas seguintes, por causa disso, um medo ainda maior entrou na nossa casa. Vicente passou a me encontrar na metade do caminho todos os dias. A gente mal falava sobre o assunto, mas ele estava sempre lá. Até que uns 2 meses depois daquele dia, a sorte bateu na nossa porta. Um capataz de uma obra na cidade vizinha que conhecia o Vicente de nome, apareceu procurando por ele. Ofereceu um emprego fixo de ajudante geral. O serviço era mais leve, mais seguro e o pagamento era quase o dobro do que ele tirava no carnaubal. Era tudo o que a gente pedia em silêncio por meses. A solução dos nossos problemas. Vicente aceitou na hora, feliz, aliviado. Eu devia ter sentido a mesma coisa. Mas quando ele me deu a notícia, o alívio que eu deveria sentir não veio. No lugar, o que senti foi a mais pura e gelada confirmação. Hoje a nossa vida é outra. A gente não passa mais aperto, a casa está mais arrumada. Vicente não corre mais perigo. Mas toda noite, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu me lembro daquele sorriso vazio e daqueles olhos que pareciam 2 buracos. O atalho que ele me ofereceu, eu peguei. E agora vivo cada dia com a certeza de que a dívida está aberta. E o meu maior medo é que quando a cobrança vier, o pedágio seja muito mais caro do que a gente pode pagar. O que vou contar aconteceu há uns 2 anos, numa chácara que eu cuidava nos arredores do distrito onde moro, desde que me entendo por gente. Depois que minha Helena se foi, a casa ficou silenciosa demais. Era um vazio que ecoava, sabe? Cada cômodo parecia maior, mais frio. Então, a rotina com a chácara virou minha salvação. Todo dia, antes mesmo de o sol pensar em aparecer, eu já estava de pé. Passava um café amargo, enchia a garrafa térmica e pegava a bicicleta. Era um trajeto de uns 40 minutos, por uma estradinha de terra vermelha que na seca levantava uma poeira fina e na chuva virava um sabão. Eu nem ligava. Aquele tempo pedalando, sentindo o ar gelado da madrugada, ajudava a limpar os pensamentos. A chácara era simples, um pedaço de terra com umas poucas fileiras de abóbora, um galpão pequeno para as ferramentas e mais ao fundo, perto de um córrego, o chiqueiro. Eu criava uns 10 porcos. Pode parecer besteira para alguns, mas cuidar daqueles bichos me dava um propósito. O barulho que eles faziam quando me ouviam chegar, os grunhidos apressados enquanto eu despejava a quirera nos coxos, era vida. Era um som que preenchia o silêncio. Ali, o tempo corria diferente. O trabalho era pesado, mas era um cansaço bom, físico. A mente não tinha espaço para remoer o que eu tinha perdido. Aquele pedaço de terra era o único lugar no mundo onde a solidão não me encontrava. Pelo menos era o que eu acreditava. Por meses foi assim, uma paz que parecia que nada podia quebrar. Mas toda calmaria tem um fim, e a minha começou a ruir aos poucos, com coisinhas pequenas, fáceis de ignorar. A primeira vez foi num fim de tarde. O sol já estava baixo, deixando tudo com uma cor de laranja escuro, e eu estava sentado debaixo de uma mangueira, só olhando a água do córrego correr. Foi quando levantei a vista para as árvores da outra margem. Entre os galhos de um ipê antigo tinha uma mancha escura. No começo pensei que fosse um cupinzeiro, ou talvez um macaco prego, embora fossem raros por ali.
Mas eu continuei olhando, e a forma não batia. Parecia uma pessoa. Alguém agachado, encolhido lá no alto. Forcei a vista, pisquei algumas vezes, certo de que era só o cansaço me pregando uma peça. E foi aí que a coisa se moveu. Não pulou nem escalou. Ela simplesmente deslizou como fumaça de um galho para o outro e sumiu na parte mais densa da copa. Foi tão rápido, tão fluido, que meu cérebro demorou a aceitar. Fiquei um tempo ali, de pé, só esperando, mais nada. O silêncio voltou. Naquela noite pedalei mais rápido para casa, dizendo a mim mesmo que o sol baixo cria sombras estranhas. A gente sempre arruma uma desculpa, não é? Semanas depois veio o som. Eu tinha terminado tudo, guardado a enxada e o facão no galpão e trancado a porta. Já estava na estradinha, a uns 100 metros da entrada da chácara, quando ouvi um barulho metálico alto vindo de lá de dentro. O som exato da enxada caindo no chão de cimento. Minha primeira reação foi de irritação. Eu tinha certeza de que tinha pendurado ela no suporte na parede. Pensei em voltar, mas já estava escurecendo. A imagem daquela sombra no IP me veio na hora. Decidi deixar para lá. Veria no dia seguinte. O último aviso foi o pior. Eu estava tratando dos porcos quando ouvi um deles guinchar, um grito agudo, de dor de verdade, vindo do canto mais afastado do chiqueiro. Larguei o balde e corri para lá, achando que algum bicho tinha atacado ou que um leitão tinha se machucado na cerca. Quando cheguei, estavam todos ali, tranquilos, comendo a ração como se nada tivesse acontecido. Nenhum deles estava ferido. O som tinha simplesmente sumido. E foi aí que eu senti pela primeira vez a sensação de que eu não estava sozinho e de que o que quer que estivesse ali estava brincando comigo. Depois do guincho do porco, as coisas se acalmaram por umas 2 semanas. Nenhum som fora de hora, nenhuma sombra onde não devia. Aos poucos eu fui me convencendo de que era tudo coisa da minha cabeça. Estresse, solidão. A gente começa a criar monstros no escuro. A rotina voltou a ser o meu trilho, e a paz, ainda que meio arranhada, parecia ter voltado para a chácara. Foi bem nessa calmaria que o pior aconteceu. Eu estava voltando para casa mais tarde que o de costume. Uma das porcas tinha arrebentado um pedaço da cerca do chiqueiro e eu tive que remendar antes de sair. O sol já tinha sumido e o céu estava com aquela cor de chumbo que anuncia a noite. Eu pedalava num ritmo bom pensando no jantar, quando ouvi um som que me fez frear a bicicleta no susto. No começo era baixo, parecia o miado de um gato do mato. Parei, apoiei um pé no chão e apurei o ouvido. O som vinha de dentro do terreno do seu Valdir, uma propriedade vizinha à minha que estava praticamente abandonada, só o mato crescendo alto. Esperei um pouco e o som veio de novo mais nítido, e aquilo me deu um arrepio na hora. Não era um bicho, era choro. Choro de criança pequena, de bebê. 1 milhão de coisas passaram pela minha cabeça. Não podia ser. Quem deixaria um bebê ali, no meio do nada? Minha primeira reação foi de medo. Um medo que vinha direto das lembranças das últimas semanas. Aquilo não estava certo. Era mais uma peça daquele jogo doentio. Minha vontade era montar na bicicleta e pedalar o mais rápido que eu pudesse, sem olhar para trás. Mas o choro continuava. Era um choro sofrido que cortava o ar da noite. Um som de vida nova. O tipo de som que o silêncio da minha casa tinha engolido para sempre junto com Helena. E se fosse verdade? E se, por um acaso do destino, uma criança estivesse mesmo ali, largada? Eu não conseguiria dormir em paz sabendo que ignorei aquilo. A culpa me comeria vivo. O medo me mandava correr, mas a consciência me obrigava a ficar. Tem alguém aí? Gritei, a voz saindo mais trêmula do que eu queria. Nenhuma resposta, só o choro que parecia ter ficado mais desesperado. Encostei a bicicleta numa árvore, o coração batendo forte e todo errado. Fui até a cerca de arame farpado, levantei o fio de baixo com cuidado e passei para o outro lado. O mato estava alto, batendo na minha cintura, e a cada passo que eu dava naquela escuridão, seguindo o som, eu sentia que estava cometendo o maior erro da minha vida.
O mato seco se quebrava sob meus pés a cada passo, um barulho que parecia alto demais naquela quietude. O choro era meu único guia, me puxando para o coração daquele terreno abandonado. Andei o que pareceram uns 50 metros até chegar a uma clareira. A grama ali era mais baixa, amassada, e bem no centro havia uma estrutura baixa, um quadrado de tijolos velhos. Estava coberto por umas tábuas de madeira escuras, tortas pela umidade. O som vinha de lá de baixo, sem dúvida nenhuma. Era um poço. A ideia de uma criança ter caído ali dentro era absurda. As tábuas pareciam pesadas demais. Me aproximei devagar, o choro agora abafado pela madeira, mas soando bem debaixo dos meus pés. Tentei empurrar uma das pranchas. Estava encharcada, pesada como pedra. Forcei com o ombro, usando todo o meu peso, e consegui mover a ponta de uma delas, só o suficiente para abrir uma fresta escura. O choro explodiu daquele buraco, alto e claro, ecoando lá de dentro. Ei, calma, eu tô aqui. Falei mais para me encorajar do que para acalmar quem quer que estivesse lá. A escuridão dentro do poço era total, eu não enxergava nada. O desespero começou a bater. Como eu ia ajudar sem ver? Foi quando me lembrei da lanterna. Aquela lanterna velha, de pilha, que eu deixava amarrada num saco no guidão da bicicleta. Tinha que voltar, deixar o choro para trás, mesmo que por um minuto. Foi uma das coisas mais difíceis. Cada passo de volta para a cerca parecia uma traição, e o som do lamento me seguia, me acusando. Voltei correndo com a lanterna na mão. A luz dela era fraca, amarelada, mas era melhor que nada. Me ajoelhei de novo na beira do poço. O coração parecia que ia sair pela boca. Apontei o facho de luz para a fresta. A luz desceu, cortando a escuridão, e por um segundo só o que vi foi o brilho da umidade nas paredes de tijolo, cobertas de lodo. Baixei mais a luz, procurando o fundo, e então eu vi. Não era uma criança. Era grande. Estava encurvado de costas para mim. Uma silhueta escura e disforme sobre um monte de terra e folhas úmidas. Meu fôlego ficou preso. A luz trêmula da lanterna bateu nas costas daquela coisa e ela se mexeu. Devagar, como se acordasse de um sono muito, muito longo, ela virou a cabeça na minha direção. Ele levantou o rosto. O ar simplesmente não entrava nos meus pulmões. O rosto era velho, enrugado, coberto por uma camada de lama escura que parecia parte da pele. Em alguns pontos, a pele parecia solta, rasgada, e os olhos refletiram a luz amarela da minha lanterna. 2 pontos brilhantes na escuridão. Eram olhos que me viam, que sabiam que eu estava ali. Naquele instante o som mudou. O choro de bebê, aquele lamento que tinha me arrastado até ali, parou. De repente, um silêncio total, que só durou 1 segundo, mas o tempo não passava. Então, os lábios sujos de terra daquela criatura se repuxaram para os lados. Lentamente, um sorriso se abriu. Um corte largo naquele rosto imundo, mostrando dentes escuros, desiguais. Não era um sorriso de alegria, era de zombaria. Era a coisa mais errada que eu já vi na vida. E para acabar de vez comigo, a coisa levantou uma das mãos, coberta da mesma lama, e fez um gesto. Um único movimento lento com o dedo indicador, me chamando, me convidando para descer. Meu corpo reagiu sozinho. Um som engasgado saiu da minha garganta e eu me joguei para trás. No silêncio que se seguiu, antes da minha corrida, ouvi um som baixo vindo do poço. Um ruído úmido, como um riso engasgado na lama. Caí sentado no mato, a lanterna escapando da minha mão e rolando para o lado. O facho de luz agora apontando para o nada. O poço voltou a ser um buraco de escuridão. Não pensei. Me virei e comecei a me arrastar. Depois me levantei e corri. Corri como um animal, sem me importar com os galhos que arranhavam meu rosto, com o arame da cerca que rasgou minha calça. Eu só precisava sair dali. Eu nem lembro direito de ter subido na bicicleta. Minha mente se apagou e meu corpo assumiu o controle, movido por um pavor que eu nunca tinha sentido na vida. Eu pedalava sem sentir as pernas, sem enxergar o caminho, com a imagem daquele sorriso e daquele dedo me chamando gravada atrás dos meus olhos.
Cada sombra de árvore na estrada era um monstro. Cada som do vento era um sussurro vindo do poço. Quando entrei em casa, bati a porta e girei a chave na fechadura 2 vezes. O silêncio que eu tanto odiava agora parecia um abraço. Fiquei ali, parado no escuro da sala, suando frio, tentando fazer o ar voltar para o corpo. Não havia ninguém para quem eu pudesse contar. Helena não estava mais lá para me ouvir, para dizer que eu estava ficando maluco ou para me acalmar. Eu estava sozinho com aquilo, completamente sozinho. Não dormi, claro. Passei a noite inteira sentado na cozinha, com a luz acesa. Cada vez que eu fechava os olhos, o rosto de lama aparecia. A certeza do que eu vi lutava contra a lógica. Não era possível. Aquilo não existia. Mas o sentimento, o terror era real demais para ser uma alucinação. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, uma decisão se formou na minha cabeça. Eu não podia guardar aquilo só para mim. Eu precisava de outra pessoa. Precisava de uma prova. Ou então, eu ia enlouquecer de verdade. A única pessoa que podia me ajudar era o seu Valdir, o dono daquelas terras. Bati na porta dele logo cedo. Ele me atendeu com cara de sono, um homem prático, de pouca conversa. Eu não contei tudo, claro. Ele me internaria. Eu disse que tinha passado tarde por lá no dia anterior e ouvi um choro estranho vindo do poço antigo e que fiquei preocupado que alguém ou algum animal tivesse caído lá dentro. Naquele poço velho, ele disse, coçando a barba por fazer. Faz anos que ninguém nem chega perto dali. Mas é bom olhar. Nunca se sabe. Nós fomos na caminhonete velha dele. O caminho de volta, sob a luz do dia, parecia outro. O terreno já não era assustador. Era só um pasto abandonado e mal cuidado. Meu coração batia forte. Eu tinha medo do que a gente ia encontrar, mas tinha ainda mais medo do que a gente não ia encontrar. Chegamos na clareira. As tábuas estavam lá, exatamente como eu tinha deixado. Seu Valdir pegou um pé de cabra na caçamba do carro e, com um pouco de esforço, arrancou as pranchas uma por uma, jogando-as de lado. A boca do poço se abriu para o céu azul. A luz do sol desceu direta, iluminando tudo. Nós nos debruçamos na beirada e olhamos para o fundo. Estava vazio e seco, completamente seco. O fundo era só terra batida, umas pedras e folhas. Nenhum sinal do lodo que cobria as paredes, nenhuma umidade na terra, nenhuma pegada, nenhum galho quebrado, nenhum sinal de que algo vivo esteve ali nos últimos 20 anos. Nada. Ué, seu Valdir falou com a voz tranquila de quem resolveu um problema simples. Não tem nada aqui, Romeu. Deve ter sido o vento encanado ou algum bicho do mato. Sabe como é? Lugar velho faz barulho esquisito. Ele me deu um tapa amigável nas costas, satisfeito. Para ele, o mistério estava resolvido. Para mim, era ali que o meu pesadelo de verdade estava começando. Seu Valdir foi embora e eu continuei ali, parado na beira do poço aberto. O sol do meio-dia batia forte, tirando qualquer sombra ou mistério do lugar. E isso, de alguma forma, era o mais pavoroso de tudo. A ausência de qualquer prova. Aquela experiência pertencia só a mim. O rosto, o sorriso, o convite. Tudo estava trancado na minha cabeça e a chave tinha sido jogada fora. Nos dias que se seguiram, eu tentei, juro que tentei voltar ao normal. Acordava cedo, pegava a bicicleta e ia para a chácara, mas a paz tinha sido roubada. O lugar que era meu refúgio agora parecia uma armadilha esperando para se fechar de novo. Cada barulho do mato me fazia olhar por cima do ombro. O silêncio do córrego parecia vigiar meus movimentos. Eu não conseguia mais ficar de costas para a divisa com o terreno do seu Valdir. Meu grande erro foi achar que eu podia fugir da solidão num pedaço de terra. Eu troquei o silêncio de uma casa vazia pelo silêncio do campo, e por um tempo funcionou. Mas o que eu encontrei naquele poço me mostrou que existe solidão muito pior do que a da saudade.
Uma semana depois, eu não aguentei mais. Vendi os porcos por um preço de banana para um vizinho, só para me livrar logo deles. Guardei as ferramentas no galpão, passei a corrente na porteira e não voltei mais. Hoje eu vivo trancado naquela mesma casa de onde eu fugia. A chácara, a minha cura, virou a causa da doença. O silêncio aqui dentro não é mais de saudade, é de medo. Porque agora eu sei que tem coisas lá fora, escondidas na quietude do campo, que sentem o cheiro da nossa dor. E às vezes, elas usam o que a gente tem de bom para puxar a gente para o fundo. E elas sorriem quando a gente chega perto. Até hoje, aqui nesta casa, quando o encanamento estala de noite, aquele choro de cano velho, meu corpo inteiro trava. Porque por um segundo, só por um segundo, parece que o poço me encontrou de novo. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.